estamos aqui falando da cruz de Cristo Jesus. E eu quero ver com você Isaías 53, verso 8. A partir do verso 8 ele fala: com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Ele foi golpeado, foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles, e por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Nenhuma condenação há, meu amado, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem sabe, em algum momento aí da sua vida, possa se dizer, mas eu errei tanto, eu falhei tanto, será que eu sou digno disso? Que o Senhor me convida a sentar na sua mesa. E a verdade é que não há dignidade em nós, nem para orar, nem para falar com Deus, não tem, para servir a Deus não tem. Nós servimos a Deus por causa de Jesus o justo. Ele tomou as nossas transgressões, ele intercedeu pelos transgressores. E Satanás, ele é o acusador dos cristãos, dos irmãos. Satanás está sempre apontando o dedo, sempre dizendo, mas você pecou, mas você fez isso, você não pode sentar nessa mesa e nem fazer parte com esses irmãos, porque você fez isso, deles aqui você não poderia sentar, você não é considerado nem o pior, porque o pior é pouco. É desse jeito que Satanás acusa os irmãos, mas eu quero te lembrar que Jesus intercedeu pelos transgressores, ele veio para os doentes, ele tomou a nossa culpa. Então, quando nós estivermos diante de Deus ali, o Senhor vindo com a sua graça, com o seu favor, e o diabo sempre vai colocar, mas você não é digno de viver esse milagre, você não é digno de viver isso. Meu amado, foi pelos transgressores que ele intercedeu. É de graça, é por meio dele. Então vá até Jesus e fala, Senhor, a minha oração é essa, mas não é no meu nome, é no nome de Jesus que eu te peço isso. Pai, eu tô aqui, eu não sou digno, não é pela minha justiça. É aí que, por causa de Jesus, nós podemos ver que não estamos apoiados na nossa justiça própria. Nós somos chamados justos por meio de Jesus, mas por mais que a gente ande em integridade, lealdade, honestidade, que é o que o Senhor requer de nós, não é pelos nossos méritos que nós nos aproximamos de Deus. Você vai viver grandes milagres, mas não é por causa dos seus méritos, é porque Jesus tomou o seu lugar, é porque Jesus te representa diante de Deus. Você verá a glória de Deus, mas não é por causa de você. É porque Jesus toma o seu lugar. Você verá a bondade de Deus e a fidelidade de Deus na sua descendência, mas não é por causa de você, é porque Jesus, o justo, toma o seu lugar. Porque se Deus olhasse para mim e para você, nós não poderíamos nem ao menos citar o nome dele. Por causa da santidade de Deus, nós somos separados de Deus. Nós seríamos mandados direto para o inferno mesmo. Ninguém passaria. Ninguém consegue cumprir a lei. Ninguém consegue. Porque qual é a lei de Deus?
Deus. Se você tropeçar em uma só lei, você tropeça em todas. Então só tem um que cumpriu a lei, e é Jesus Cristo. Então você não está no seu mérito, você não está na sua força, não é o seu jejum, não é. Ainda que o Senhor, Ele te convida para você jejuar, para você se santificar, mas você, através do jejum, Ele fortalece a sua fé e para que você tome posse por meio da fé daquilo que Jesus já conquistou. Mas quem conquista não é nós. Nós não conquistamos, nós não chegamos, não é no nosso mérito, não é a nossa oração, não é apontando para nós, é apontando para Ele. É apontando para Ele. Tem uma apóstola que eu gosto muito, que não é daqui do Brasil, talvez você conheça ela no Instagram, que por meio dela tem tantas libertações do seu ministério, e ela sempre fala, glória a Jesus, e começa a pular e glorificar. E uma das coisas que eu acho muito bonito, muito assim, eu identifico muito às vezes fora do Brasil, é que os pregadores lá de fora, muitas vezes eles apontam para Jesus. E aqui no Brasil também tem, mas eu acho que menos às vezes. E lá fora, às vezes eu acho que quando alguém está pregando, tá vivendo algo extraordinário, sabe? Me remete muito assim, o quanto é apontado para Jesus, sabe? Não tem aquela coisa de dizer assim, foi eu que orei. Foi ministério tal que essa pessoa foi curada. Só que tem milagre, só que tem cura. Não, ela é muito engraçada porque ela fala assim, glória a Jesus, thank you Jesus, e começa a glorificar e apontar para Jesus. Em nenhum momento ela fala, se você não vier nesse endereço, você está perdido. Não, sabe por quê? Porque o endereço é Jesus. Ele não é placa, ele não é religião, ele não é evangélico. Ele é o Filho de Deus que morreu por todos. E muitas vezes nós ficamos aí na prisão da religiosidade. Mas Jesus, Ele não é religioso. Ele veio para libertar e salvar todo homem. E Ele é o único caminho, a verdade e a vida que vai até o Pai. Jesus disse, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o único caminho e o único mediador entre Deus e os homens. Que o Senhor te abençoe, que você saiba que não é por méritos, mas é pela obra de Jesus. E nenhuma condenação há, Romanos 8, para aqueles que estão em Cristo Jesus.